Datena, ele não teve o fair play. A primeira que talvez a segunda, né? Talvez a segunda. Como diria o Datena, né? Foi brincadeira. Brincadeira. Na mesma praça. Mas me fala uma coisa. Porque o político, o que você achou dessa treta? O que você achou dessa confusão? Olha, vamos lá. Troca de acusações no debate político faz parte do jogo. E até mesmo agressões verbais, até um certo limite, também faz parte do jogo político. O que não pode, de fato, acontecer é de que uma pessoa que já mostrava claros sinais de desequilíbrio emocional, como, por exemplo, na entrevista que ele fez para mim semanas antes dele entrevistar o Boulos, ele chorou comigo na entrevista ao vivo, ele chorou. Lembro. Você é incrível, que não sei o que, pororô. Depois ele faz uma entrevista com o Boulos, mas assim, me acabando comigo. Desceu a lenha e depois, dias depois, o Boulos estava dentro da casa dele e o Datena pedindo para ele ser visto. Então, assim, é um cara desequilibrado. Ou seja, é uma cena lamentável. Em primeiro momento, é claro que a fábrica de memes do Brasil, ela continua, né? A gente ri, é cômico. Obviamente, foi uma agressão que poderia ter se tornado algo pior, né? Uma cadeirada ali no Pablo. Agora, eu sinto o seguinte, que quem perde, de fato, é a produção do debate para a política. Por exemplo, eu acompanhei o debate entre Kamala e Trump. Sendo bem sincero, tem as alfinetadas, tem a parte irônica, sarcástica, claro, mas você tem, de fato, uma base que é as propostas. E esse tipo de debate, que, poxa, uma das cidades mais importantes da América Latina, que é São Paulo, perde-se a gravidade, a importância de uma cidade tão importante como essa. Agora, lamentável a cena, poxa, um cara dando cadeirada em um outro candidato num debate para candidatura de prefeitura de São Paulo. Realmente é uma cena, assim, grotesca. Mas já faz tempo que debate não tem mais política pública, discutir política pública. Desde muito tempo. É verdade. Já há muito tempo não tem mais isso. E acaba virando meio parece um programa de fofoca, né? Olha, eu não tô querendo pagar aqui de polido, não, tá? Eu já debati diversas vezes em diversos locais. Não, já tivemos aqui. Sim, atritos aqui, inclusive. Pandinha, lembra o Pandinha? Sim, várias vezes no debate. Mas você aqui precisa compreender aonde você tá. E aí você tem que usar as armas do jogo. Tem hora que eu vou ter 1 minuto para poder falar uma coisa, eu tenho que dar uma pancada. Hadouken. Você tá entendendo? E muito também da honestidade intelectual do seu outro opositor. Porque talvez o cara quer fazer um corte. Enfim, o que você precisa compreender é que a política, e mais uma vez, sem querer ser o puritano, a política ela tem estratégias, isso faz parte da regra do jogo, mas é claro que a gente não pode normalizar uma agressão física. Por exemplo, quando você teve, por exemplo, o Bolsonaro debatendo com o Lula. Certo. Bolsonaro que tomou pancada, a vida inteira, e o Lula é o seu maior opositor político, certo? Perfeito. O máximo que o Bolsonaro fez quando estava com o Lula foi colocar a mão amigavelmente no ombro dele. Então, assim, você percebe que por que há sempre, digamos, essa agressão por um lado, você compreende? Então, assim, é algo, mais uma vez, para mim é lamentável o que o Datena fez. Você acha que a política perde com isso? Porque a política já não está com muita, né? Tanto é que apareceu o Marçal, meio que desqualificando o jornalismo, política, batendo em todo lado e tal. E a galera falou, opa! Ganhou ponto por isso. Porque basicamente está batendo naquilo que eu não gosto. Né? Isso. Uma classe dos jornalistas desqualificando que não é nem jornalistas, são ativistas. No Roda Viva ali, por exemplo, não somente com o Marçal, mas com vários, fica parecendo uma inquisição, né? Ao invés de ser um jornalismo sério. E é desigual, o peso é desigual. Você vê que parece que tem os preteridos deles que eles pegam leve e outros é uma inquisição, né? Poxa, vamos dar um exemplo aqui que tá acontecendo agora. Jojo Todinho sendo cancelada. Por ter se assumido de direita, tirado uma foto com a Michelle Bolsonaro e apoiado o Ramagem, candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Ela tá sofrendo, assim, racismo, bicho, por conta disso. Ou seja, se você não cumpre os requisitos da esquerda, você não entra no rol de podemos tolerar. Perfeito. Os mais intoleráveis são aqueles que ficam arrotando tolerância. Poxa, Emílio, antes a memória do brasileiro durava 1 mês, vai. Passou para 2 semanas. Hoje é 4 dias. Daqui a pouco vai reduzir para, que nem o Stories, 24 horas. Literalmente, o ministro de Direitos Humanos, bicho, acusado de um assédio, vou falar que o cara fez, acusado de um assédio,
Deu 2 dias. A galera esqueceu disso. Isso porque foi uma denúncia contra uma ministra do presidente. Sim. Ou seja, quando você vê o cenário em tempos passados, seria, meu irmão, um escândalo total. Então as pessoas esquecem. Então o que eu sinto? Na política brasileira, a gente tem que também ver as culturas. A cultura norte-americana, é claro, que ela tem uma cultura de debates, desde Ronald Reagan, desde Clinton. Aqui no Brasil, é o puro suco do Brasil também. A gente tem que entender a gente. Só que a gente tem que contribuir para isso aumentar, claro. Eu já tive os meus erros de reduzir, talvez, o meu tamanho para poder brigar com gente que não merecia. Claro, já tive os meus momentos que o cara me acusa de algo e você perde a sua temperança, porque afinal de contas a gente também é humano. Não é fácil você, por exemplo, ouvir, igual eu já ouvi de um cara dentro da Câmara, dele falar mal da minha esposa, dele falar mal da minha filha, aqui no meu pé de ouvido. Né, no CPF. Então, assim, você realmente... Não estou dizendo que, poxa, ninguém pode errar, até mesmo porque é errado. O que você não pode fazer é normalizar esse tipo de situação. Então, mas você não acha que isso acontece porque a esquerda hoje, ela é o sistema. Você pega no mundo inteiro. A esquerda é o sistema, o jornalismo é o sistema, os milionários, lá, os bilionários que ganham grana com isso também, os EGV enganando, tal, não sei o quê. É o grande sistema. Aí aparece o quê? Aparece o populismo, que é a voz do povo. A gente vê na rua. Contra o sistema. Que é o populismo. Ele é mais popular, porque ele fala a linguagem do povo. Ele tem uma linguagem mais simples, não é rebuscada, não tem aquele negócio de ficar banheiro trans, não sei o que. É muita confusão essa esquerda. Lógico. Porque ela é o sistema, ela não tem mais pra onde ir. Aí crava o cara como sendo extrema-direita. Pra quê? Pra desqualificar o cara. E quando você chega no negócio da Jojo Todinho, cai por terra tudo isso que eles falam. Inclusive, parabenizar a Jojo Todinho aqui porque cai por terra, porque você fala, opa, peraí, como é que é? Como é que é? Entendeu? Ela assumiu que é de direita, inclusive no vídeo ela fala assim, tô aliviada, tava preso há bastante tempo nesse cancelamento geral que tem, né? E parabenizar porque muitas pessoas, inclusive artistas, pessoas que influenciam na rede social, ficam com medo de se posicionar politicamente por conta de perder, talvez, contratos, perder emprego. Posso falar uma coisa? Você nunca, nesse país, vai conseguir conquistar a sua liberdade sem sacrifício. Eu tô dizendo isso por quê? Porque as pessoas do Brasil, como você disse aqui anteriormente, Emílio, elas acham que a liberdade ela é cedida. Do tipo, o sistema cansou, agora toma aqui a sua liberdade, porque você falou demais. Vocês já foram demais pra rua. Não é dessa forma. Você precisa se sacrificar. Por exemplo, quantas amizades eu não perdi? Quanta liberdade eu não perco da minha vida, pô, de talvez andar com a minha esposa, com a minha filha num parque ou num shopping, porque talvez vai ter um cara ali que pode me agredir fisicamente, verbalmente. Então, eu sacrifico isso em prol de algo muito maior, que é, opa, eu tô do lado certo. Não importa se eu morrer sem ver o que eu quero acontecer. Mas eu não sei em qual estágio do Brasil a gente está. A Bíblia fala que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E se a gente tiver um momento de plantio agora? Ou se a gente tiver um momento de regar? Regar exige disciplina, exige você sacrificar ali seu tempo para poder cuidar da planta. A mesma coisa com o Brasil. O problema é que, Emílio, o Brasil, ele se demonstrou, pelo menos na última eleição, ser extremamente egoísta. Sim. Se tiver a minha picanha... Se tiver minha cervejinha, não importa se o cara tem 1 milhão de coisas. Nós vamos votar no cara. Esse que é o problema, entendeu? Eu não acho nem que é o egoísmo. Eu acho que o brasileiro, ele quer aquela coisa a curto prazo. Ele quer uma resposta rápida. Ele quer resolver já esse negócio. Não, então mas isso é um traço do egoísta. Mas eu vi uma questão. Você acha que é egoísmo? Porque eu coloco a minha vontade acima. Então, assim, olha, faça isso rápido. Por exemplo, suponhamos, eu peço pra minha esposa fazer a janta rápida. Não importa se ela tá mal, não importa se ela teve um dia difícil, quer conversar, ou se não tem comida, não importa. Eu quero que seja feito agora. Isso é um traço de egoísmo. E agora mesmo, a gente tá vendo, pô, o Brasil inteiro em chamas e tá todo mundo caladinho. Fumaça onde eu vou. Passei por Manaus, passei por Cuiabá, passei por Belém. Fumaça, Emílio, em todos os lugares, cheiro de fumaça. Deve ser a picanha assando aí, né?